Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 10 do segundo módulo do nosso curso Seguindo Jesus. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Nós estamos estudando o Sermão do Monte nesse módulo e temos aprendido com o Mestre dos Mestres sobre quem é realmente feliz. Quem é realmente feliz é aquela pessoa que se encontrou com Cristo e faz parte do reino de Deus. Esse é bem-aventurado. E Jesus começou o seu sermão mostrando as qualidades dessa pessoa, o caráter dessa pessoa. Nós vimos várias virtudes, é uma pessoa humilde de espírito, é uma pessoa que começa a sua caminhada espiritual se lamentando por conta da sua condição diante de Deus, é alguém que tem fome e sede de justiça, alguém manso, pacificador, e assim por diante. Você deve se lembrar das aulas que nós tivemos. Depois de falar do caráter dessa pessoa bem-aventurada, Jesus começa a falar do propósito da vida dela, para que ela existe aqui nesse mundo. E ele falou que ela é como sal e luz, ela existe para salgar, impedir que a humanidade se destrua e também para iluminar e espantar as trevas. Esse é o papel. Quando Jesus entrou com esse ensinamento, isso poderia trazer muita confusão, porque era um ensinamento novo, pelo menos aos ouvidos do povo da época. E como judeus, eles gostariam de saber se esse ensinamento era falso ou se era verdadeiro. E a maneira deles fazerem isso era olhar para a lei de Moisés e descobrir se o ensinamento de Jesus era coerente com isso ou não. Por conta disso, nesse trecho que nós vamos estudar hoje, Jesus começa a trabalhar a lei e mostrar qual é a relação do seu ensino com a lei de Moisés que eles seguiam. Você deve saber que na época de Jesus, os especialistas na lei, aqueles que eram considerados íntegros e fiéis à lei de Moisés, eram os sacerdotes, os fariseus e os mestres da lei. Essas pessoas eram tidas em alta conta porque eles seguiam a lei estritamente aos olhos do povo. E Jesus precisava se posicionar, se estava com eles, se estava com Moisés ou não estava. E é isso que a gente vai ver hoje. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. Você já ouviu falar assim, não vivemos debaixo da lei, mas sim da graça? Você sabe o que significa essa expressão? Como que você entende ela? É importante a gente pensar sobre ela porque ela traz algumas implicações muito sérias. E muita gente tem um conhecimento, um entendimento equivocado a respeito dessa expressão de Paulo lá em Romanos. O que significa essa frase? Que Jesus anulou a lei quando se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados? A lei do Antigo Testamento não vale mais para os nossos dias? O que Paulo estava querendo dizer e qual é o posicionamento de Jesus em relação à lei de Moisés? Pois bem, vamos lá. Jesus não veio abolir, ele veio cumprir. No trecho que você leu durante a semana, você percebeu que Jesus disse isso muito claramente. Eu não vim abolir a lei, os escritos, os profetas, eu vim cumprir. Nem a menor porção da lei vai deixar de ser cumprida. Inclusive, ele insistiu que os seus seguidores deveriam fazer o mesmo, deviam amar a lei de Deus. Jesus cumpriu todas as disposições da lei. Eu vou dividir essas disposições em três: as disposições judiciais, cerimoniais e as morais. Jesus obedeceu às três e cumpriu as três de maneira perfeita. Então, ninguém que menospreze a lei do Antigo Testamento pode dizer que segue o Espírito de Cristo, pois Jesus se sujeitou e obedeceu à lei. Ok? Então vamos lá. Toda confusão nasce porque, tanto na época de Jesus como hoje, muitos acreditam que precisam ser bons, honestos e justos aos olhos de Deus para serem aceitos. Precisa fazer o que é certo para poder receber a salvação. Nós não acreditamos nisso, não há base bíblica para isso. O que nós entendemos é que a salvação do discípulo não é por suas obras, mas é pela fé na obra de Jesus. Nenhum ser humano foi capaz de obedecer à lei em sua integralidade. Deus se fez gente para poder cumprir essa tarefa. Foi isso que Jesus fez. Ele viveu e ele cumpriu a lei integralmente. E depois se ofereceu como sacrifício vivo por aqueles que não conseguem cumprir a lei. E é aí que está a nossa salvação. Crer no que ele fez, não no que a gente pode fazer, porque por mais que nós melhoremos por força própria, nós nunca conseguiremos ser perfeitos aos olhos de Deus. Jesus o é, e nós podemos ser salvos pelo que ele fez.
A santificação, por sua vez, se dá quando a gente acredita no poder de Jesus que capacita a gente a seguir a lei como regra de vida. Olha, nós não seremos salvos pela lei, mas uma vez que fomos salvos pela fé em Jesus, o mesmo poder que atuou em Jesus atua em nós para nós podermos seguir e cumprir a lei moral de Deus. Então nós somos capacitados depois da salvação de viver a vida conforme as instruções do Antigo Testamento para nós. E isso é uma vida abençoada, é uma vida correta aos olhos de Deus. Eu espero que você consiga perceber a grande diferença que há aqui. Por que eu espero? O próprio Jesus disse para os seus discípulos que se a justiça deles não extrapolasse em muito a justiça desses líderes religiosos da época, eles não entrariam no reino de Deus. Pressupõe-se que alguém que é salvo tem uma vida muito mais justa do que aquele que aparenta justiça por conta da sua religiosidade. Eu vou explicar tudo isso, a gente tem um tempinho para desenvolver esse assunto, tá bom? Os fariseus, como eu disse, também os escribas, eram autodenominados separados. Eles seguiam um código rígido de regras e regulamentos. Eles se mantinham separados dos pecadores da época, eles não se assentavam com os gentios, eles não se misturavam com gente que não valorizava a lei de Deus, que era assumidamente pecador. Eles sequer entravam na casa dessas pessoas, tanto é que se assustaram muito ao ver Jesus aceitando os convites para irem nas festas de gente pecadora, ou Jesus conversando e se sentando com gente assim, para eles de fora da fidelidade, né? Eles seguiam esse código rígido de regras e regulamentos acrescidos à lei de Moisés. Para não quebrar nenhum mandamento, eles colocavam uma cerca muito antes de chegar perto de descumprir o mandamento. Então, se era para guardar o sábado, eles já paravam 15 minutos antes do sábado começar para ter certeza que não quebrou o sábado. Então, eles seguiam a letra da lei e eram reconhecidos por sua religiosidade por todo o povo. Okay? Eram o supra-sumo da religiosidade na época, eram considerados os modelos que ninguém conseguia imitar. Eles oprimiam e desprezavam o povo comum, então as pessoas não conseguiam viver uma vida próxima a Deus naquela época. Só que para Jesus, a religiosidade deles era aparência e faz de conta, não era uma religião de coração. Ao mesmo tempo que eles se destacam na presença lá no templo, nos cultos e observância da letra da lei, eles tinham no seu coração inveja, eles amavam o dinheiro e eram arrogantes e orgulhosos, né? Então, com os lábios, eles adoravam a Deus. Eles demonstravam a sua devoção, mas com o coração eles amavam outras coisas. Então Jesus rejeita esse tipo de religiosidade. Ele fala que a nossa religiosidade tem que passar disso, tem que ser maior do que isso, a nossa vida espiritual. Outro ponto que Jesus destaca, eles preocupavam-se mais com o culto no templo do que com o culto na vida. Isso está relacionado ao anterior, né? Depois que eles faziam o que tinham que fazer, guardavam o sábado, iam para os cultos, para as orações, davam o seu dízimo, faziam o seu jejum, eles se sentiam satisfeitos e desobrigados quanto ao resto da lei, né? Por exemplo, ele ia, fazia o que tinha que fazer e depois, agora eu posso fazer as minhas coisas. E separava o que era espiritual do que era comum. Isso também é comum nos dias de hoje. Muita gente faz isso, né? A pessoa acha que adorar a Deus é o que ela faz dia domingo e não o que ela faz em toda a sua vida. Então, agora que eu já adorei a Deus, agora eu vou fazer o que eu quiser. Isso não demonstra que houve salvação nem fé em Jesus. Quem está em Jesus quer agradar a Jesus, não só no culto, mas em todos os momentos. Terceira, Jesus critica porque eles seguiam as normas criadas pelos homens e usavam elas para desobedecer à própria lei de Deus que eles se orgulhavam de obedecer. Por exemplo, eles davam para Deus o dinheiro que deveriam direcionar para honrar os seus pais. Esse povo dava o dízimo até do cominho, até da hortinha que eles tinham no fundo do quintal, eles tiravam 10% para dar de dízimo. Mas quando o dinheiro que era para mandar para o pai e para a mãe, que eles eram obrigados a honrar na velhice, eles pegavam o dinheiro e diziam, então eu dediquei esse dinheiro como oferta a Deus, então eu não preciso te pagar porque eu dei de oferta. E assim, eles desonravam os pais, que era um mandamento que devia ser obedecido, honrar pai e mãe, para poder dizer que estava adorando a Deus. Usavam uma regra humana para desobedecer uma regra divina. E isso também é comum hoje em dia, né?
Um outro exemplo dos fariseus, eles guardavam o sábado estritamente. Ninguém podia trabalhar, eles não trabalhavam, ainda ficavam vigiando os outros para os outros não trabalharem no sábado, para guardar o sábado. Então, quando Jesus curava no sábado, eles ficaram extremamente escandalizados. E uma vez Jesus falou, mas gente, esse mandamento quer dizer que está proibido fazer o bem no sábado, é isso? Vocês não salvam um animal de vocês que caiu no buraco, vocês não dão água para eles no sábado, vocês deixam morrer de sede no sábado. E então Jesus falou isso, eles ficaram muito chateados, então eles saíram dali e foram planejar a morte de Jesus. Veja que loucura, você não pode trabalhar no sábado, mas você pode planejar a morte de um inocente. É usar de justificativa para poder desobedecer o mandamento de Deus. Quarto, eles só se interessavam por eles mesmos e por sua própria forma de justiça. Eles não estavam atrás da glória para Deus, né? Eles estavam interessados na glória para si mesmos, concentrando-se em suas próprias realizações e nunca no seu relacionamento com Deus. A religião que eles viviam era mais um culto de si mesmo, um culto das suas habilidades, da sua devoção, religiosidade, do que um culto de adoração ao próprio Deus. E esse era um grande problema. O versículo que você deve decorar é Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso está escrito lá em Mateus 5:20, só para deixar firmado para você. Durante a semana você foi convidado a fazer o seu devocional em alguns textos. Mateus 5:17-20, que é o texto que a gente já conversou. Ezequiel, capítulo 36, de 24 a 27. E nesse texto há algo que se destaca ali, que Deus vai nos dar um coração novo, um coração disposto a obedecer à lei de Deus. Essa lei não vai ser imposta de fora para dentro, mas ela vai ser vivida de dentro para fora através dessa ação espiritual que Deus realiza nos dando um novo coração. E é isso que Jesus realizou através da sua obra. Ele cumpriu a lei e depois o seu Espírito nos dá condições e desejo de cumprir a lei também com esse novo coração que nós recebemos da parte dele. Antes do novo nascimento, antes de receber o Espírito Santo, o ser humano não é capaz de fazer isso, nem ter o interesse para fazer isso. Se você tem algum interesse de agradar a Deus no seu coração, saiba que esse interesse vem do Espírito Santo, não é próprio de você, mas já é Deus trabalhando no seu coração. Alimente isso, busque isso com toda a intensidade para que a sua adoração seja verdadeira e não apenas hipócrita como daquelas pessoas. Romanos capítulo 8, de 1 a 9, fala de duas naturezas que guerreiam dentro de nós. A natureza humana pecaminosa tenta dominar a nossa mente. De igual modo, o espírito também deve dominar a nossa mente. E os dois ficam brigando. E Paulo nos instrui a fazer morrer essa natureza. Não deixar a natureza humana pecaminosa dominar a nossa mente, mas permitir o Espírito Santo dominar a nossa mente para que a gente seja libertado da lei do pecado para conseguir fazer a vontade de Deus. Mateus 22, de 34 a 40, Jesus responde a uma pergunta de um mestre que queria saber qual é o resumo da lei. E para ele o resumo da lei é simples. O primeiro mandamento, maior de todos, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei se resumindo em uma ação, amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Por que nós colocamos isso aqui nessa devocional? Agora que você está em Jesus, que você foi alcançado pelo amor de Deus, é o amor de Deus agindo em você que vai te capacitar para cumprir toda a lei, enquanto você se esforça para amar a Deus mais e melhor a cada dia e também amar o seu próximo como ele te amou e como você ama a si mesmo. Ao fazer isso, você acaba cumprindo toda a lei. Por isso a sua religiosidade ultrapassa, a sua justiça ultrapassa muito a justiça dos fariseus e escribas que não amavam a ninguém, só amavam a sua própria virtude, a sua própria reputação e por aí adiante. Mateus capítulo 15, de 1 a 9, lá no dia 5, você viu que o exemplo negativo dos religiosos que adoravam a Deus apenas com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Tudo não passava de uma tradição humana.
Isso é muito comum hoje. Tem muita gente que vai à igreja, vive a religião protestante, evangélica, católica, que seja, mas é tudo algo vazio, falta essência, porque o coração não foi transformado. A pessoa adora a Deus no culto e adora a si mesmo fora do culto. Ela agrada a Deus com as suas palavras, ela canta algumas canções, ela lê alguns versículos, mas depois, no restante do tempo, ela segue os desejos do seu próprio coração pecaminoso e ela não demonstra coerência entre o que ela confessa e o que ela vive. Esse é um grande problema que precisa ser resolvido através de uma conversão genuína, que você lute contra isso, mate a sua natureza pecaminosa dia após dia e alimente a natureza espiritual que Jesus conquistou para você. Ok? Essa semana nós aprendemos muito sobre esse assunto e muito mal compreendido hoje em dia, que é a lei de Deus e a graça de Deus. Como que você entendia isso antes? Eu quero que você reflita sobre, porque quando você se reunir com o seu grupo, você vai discutir com o seu grupo sobre esse entendimento. Muita gente acha que lei e graça são oponentes, um anula o outro. Mas a partir da leitura você descobriu que isso não é possível. A própria lei de Deus é uma demonstração da sua graça e do seu favor ao povo de Israel, dando para eles instruções corretas sobre uma vida boa e abençoada. Só que a lei não é capaz de salvar. A lei só ressaltou quão pecaminosos os israelitas eram, demonstrando como eles tinham dificuldade de fazer a vontade de Deus, porque estavam sempre querendo fazer a sua própria vontade. Sendo assim, a lei não é capaz de salvar, mas ela sempre aponta a direção correta, ok? Quando Paulo fala que nós não vivemos mais debaixo da lei, ele está se referindo sobre o peso da lei que nos condenava, porque estamos debaixo da lei do pecado. Agora que a graça de Jesus nos alcançou e nós temos fé em Jesus, nós somos libertos da lei do pecado e podemos assim cumprir a lei de Deus. Porém, eu preciso fazer uma ressalva muito importante. Lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, há inúmeros tipos de leis. Há leis morais, leis cerimoniais e leis judiciais. Jesus cumpriu as três. Só que ao cumprir as três, pelo menos dois grupos desses não precisamos mais estar preocupados nem seguir. Por exemplo, as leis cerimoniais. Haviam regras para purificação, para o sacrifício, para o uso de incenso, para a unção e outras coisas no templo, no tabernáculo, e todo mundo tinha que seguir aquilo, tinha que fazer aspersão, tinham vários votos rituais que eram seguidos, e Jesus cumpriu tudo. Jesus foi apresentado ao 8º dia, Jesus foi o Cordeiro perfeito que derramou seu sangue para tirar o pecado do mundo. Então nós não precisamos mais seguir essas regras cerimoniais, porque elas já foram cumpridas. Nós não temos mais que sacrificar um cordeiro. Nós não temos mais que ficar santificando objetos, purificando as mãos, porque senão Deus vai nos rejeitar. Nós lavamos as mãos por uma questão de higiene, né, para a nossa saúde, mas não porque Deus vai nos rejeitar, porque Jesus já cumpriu a exigência da lei cerimonial. Então, a questão de alimento, de comer carne de porco e tudo mais, tudo isso valeu até Jesus. Depois de Jesus, ele purificou todas as coisas, ele declarou puro todos os alimentos. Então não é o que nós comemos ou não comemos que nos torna aceitáveis diante de Deus ou não. Jesus já cumpriu essa parte, você pode ficar tranquilo a respeito disso. Não deixe ninguém trazer esse tipo de regra em cima de você, dizendo que você não é crente de verdade ou não é de Jesus de verdade porque você não segue as leis cerimoniais. Eu vejo com muita preocupação pessoas fazendo réplicas da Arca da Aliança, réplicas dos 10 mandamentos, do tabernáculo, e dando um sentido para isso que não é o sentido real. Todas essas coisas do Antigo Testamento existiram para apontar para Cristo. Né? A mesa com os pães da presença do tabernáculo era um símbolo de Cristo, que é o pão da vida que nos alimenta. Okay? A bacia onde eles lavavam as mãos e faziam purificação é um símbolo de Cristo, aquele cujo sangue nos lava de toda a imundícia, de todo o pecado. O cordeiro que era sacrificado para a remissão dos pecados representa Cristo, que no Novo Testamento morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue diante do Pai para fazer a propiciação. Então, essas coisas foram cumpridas. O segundo grupo de leis que foram cumpridas em Cristo
são as leis judiciais. Você sabe que no Antigo Testamento, se alguém fosse pego em adultério, teria que ser apedrejado. Havia várias penas e castigos para quem pecou, para quem errou. E nós sabemos que Jesus Cristo veio e, mesmo não tendo pecado, morreu no nosso lugar. Por que ele morreu? Para cumprir a lei judicial. O salário do pecado é a morte. Nós merecíamos a morte. Jesus se entregou no nosso lugar para nos salvar. Então ele cumpriu também as exigências judiciais. Por isso, a lei mosaica não precisa ser seguida para nós termos salvação, né, nesse sentido judicial. Nós não seguimos mais isso. Nós estamos sujeitos a outra lei judicial, que é a lei do país onde nós servimos. Nós estamos sujeitos às leis que regem a nossa sociedade e devemos obedecê-las para o nosso próprio bem, mas não para a nossa salvação. Exceto quando essas leis vão contra a lei de Deus, aí nós desobedecemos, mas não estamos isentos do castigo que virá. E é por isso que, se nós adorarmos a Deus no lugar proibido, talvez sejamos presos e vamos arcar com isso, se algum dia for proibido o culto ao Senhor Jesus Cristo aqui no nosso país. Ok? Espero que tenha ficado claro. Só sobrou uma lei, que é a lei moral. A lei moral é expressa especialmente nos 10 mandamentos, declara qual é o caminho de Deus para o ser humano, qual é a conduta que ele precisa ter para agradar a Deus. E essa lei continua valendo, não para salvação, mas porque ela expressa a vontade de Deus para o ser humano em todas as épocas. Deus quer que nós adoremos Ele. Deus quer que nós evitemos colocar qualquer outro ídolo no lugar dele. Deus quer que a gente descanse uma vez por semana. Deus quer que a gente honre o pai e mãe, que a gente não cobice, não mate, não adultere, a gente não roube, não dê falso testemunho. E essas coisas continuam valendo. Qualquer cristão verdadeiro vai seguir essas regras como expressão da sua conversão e da vida nova que ele está desenvolvendo. Então, Cristo te capacita agora a viver a lei moral. Ele quer cumprir a lei moral que ele já cumpriu uma vez, agora ele quer cumprir em você. Por isso que ela continua valendo. E a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei, que arranjavam meios de não cumprir a lei na sua integralidade. Ok? Se você parar para pensar, a vida dos fariseus, mestres da lei, ela acabava demonstrando uma completa ausência daquelas virtudes das bem-aventuranças. Você não podia dizer que um fariseu, um mestre da lei, era humilde de espírito, que ele se lamentava pelo seu pecado, ele nem reconhecia que tinha pecado, não é? Que ele era manso, que ele era pacífico, nada disso. Eles não tinham nenhuma dessas virtudes. Eles não eram perseguidos por causa da justiça, eles perseguiam por causa da sua pretensa justiça. Eles não eram misericordiosos de jeito nenhum. Então, se você quer saber se você está no reino de Deus ou está crescendo no reino de Deus, olhe para os frutos. Se você for seguir a fé em Jesus Cristo, você vai ser transformado e vai querer ser transformado e vai se esforçar para aplicar na tua vida todas as instruções morais do Antigo Testamento. E aí você vai se tornar o oposto do fariseu e do escriba. Você vai se tornar alguém que tem esse caráter do reino de Deus, humilde, misericordioso, pacífico e assim por diante. Eu espero que você tenha gostado da aula, que eu tenha conseguido esclarecer isso na sua mente, para você entender e, acima de tudo, para você ensinar para as outras pessoas. Jesus Cristo quer transformar as pessoas uma a uma e apresentar para o mundo o povo santo que ilumina e que faz a diferença. Você faz parte disso. Que Deus te abençoe. Eu fico te aguardando na semana que vem. Até!